Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes! Pronto para mais uma aula de arquitetura MSX? Pronto para se aprofundar ainda mais na PPI do MSX? Então vambora que a gente tem esse ano aí, esse finalzinho de ano para terminar a PPI e aí entrar numa das paradas mais bacanas que tem na arquitetura do MSX, que é o VDP. Então vamos acelerar a PPI hoje e vamos falar da porta que está faltando lá, a porta B. Nós pulamos na aula passada, nós falamos sobre a porta C, porque a porta C ela tem outras funcionalidades que não só o teclado, e a porta B ela funciona em conjunto com a porta C para fazer as leituras de teclado. Então hoje eu vou apresentar para você a porta C da PPI, vou mostrar como ela funciona e vou mostrar as chamadas de BIOS que são usadas para fazer todo esse trabalho por baixo, porque você, como um programador experiente, já tem alguma base aí de programação em Assembly 280, você sabe muito bem, quando a gente programa para MSX, a gente preferencialmente programa para BIOS. Então vou mostrar como a gente faz essas leituras de teclado usando a BIOS do MSX. Então vamos embora, que a aula hoje é longa. Lembrando a você, escovador de bytes, que todos os códigos das aulas do Debate Creator estão no GitHub do Debate Creator. Então, para baixar o código da aula de hoje, você vai vir nesse link aqui, github.com/debatecreator. Não precisa se preocupar, porque esses links todos vão estar na descrição, para você poder pegar lá direto da descrição. E você vai pegar hoje a aula de hoje nesse repositório aqui, ó, o MSX Arquitetura. Você vai clicar nesse cara, no MSX Arquitetura, e você vai ver que o código da aula de hoje vai estar dentro dessa pasta aqui, PPI QBR Ports, que é o código que nós vamos usar hoje para mostrar para vocês a leitura do teclado usando a BIOS do nosso queridíssimo MSX. Se você não sabe pegar esse cara, começa a playlist do início, que nas primeiras aulas a gente ensina você usando aqui o nosso queridíssimo GitHub Desktop, como você faz para pegar o repositório. Lembrando também que antes de começar a aula, você tem que vir aqui, escolher o MSX Arquitetura como o seu repositório corrente, usando essa setinha aqui, você vai escolher ele aqui, ó, MSX Arquitetura. Depois de escolher ele como seu repositório corrente, você vai vir aqui nesse botão aqui, o famosíssimo Fetch Origin, para pegar a última versão do código, para que você possa ter esse código na sua máquina. Uma vez recuperado o código para sua máquina, você vai abrir o nosso queridíssimo Visual Studio.code, lembrando que todas as ferramentas que nós usamos aqui no Debate Creator estão lá na nossa playlist de ferramentas. Então, se você quer conhecer o GitHub, o github.com, se você quer conhecer o GitHub Desktop, se você quer conhecer o nosso queridíssimo Visual Studio Code, vai lá na playlist de ferramentas que você vai conhecer todas essas ferramentas. E aqui no Visual Studio Code, você vai vir aqui em File, Open Folder, nossa queridíssima opção File Open Folder, e aí você vai navegar. Você vai dar aqui File, Open Folder, vai navegar para onde você baixou o seu repositório da MSX Arquitetura, PPI, KBR Ports, e vai vir aqui no botãozinho Selecionar Pasta. Depois que você selecionar a pasta, você vai ver que os códigos que nós vamos trabalhar hoje estão aqui. Vai ser o keyboardports.asm, o make.bat e a nossa estruturinha aqui de disquete, que quem lembra, a gente viu essa aula de como criar esse disquete com os utilitários, né? Distribuir código binário, tá lá nas nossas aulas de retroprogramação Assembly 280. Não se preocupem que, mais uma vez, essas aulas vão estar linkadas aí na descrição do vídeo. Então não esqueça de dar uma olhada lá na descrição do vídeo e seguir o roteirinho para você ter tudo bonitinho. E vamos botar aqui o pau no burro, hora da aula. Meu amigo escovador de bytes, se você não acompanhou a nossa live do Pinguim Adventure, você perdeu o lançamento da nossa queridíssima Debate Creator Store, a loja da nossa memorabilia aí para os amantes da retrocomputação, onde nós vamos ter diversos produtos que são bem bacanas. A gente vai ter boné, camiseta, roupinha de cachorro, caneca mágica, tudo que vocês conseguirem imaginar na lojinha Debate Creator. Então, se você quiser dar uma ajuda ao canal e comprar um dos nossos produtos, debatecreator.com.br, entra lá, seja feliz e vamos pro vídeo. Você aí, escovador de bytes, se lembra muito bem da nossa aula passada, que eu mostrei para vocês aqui a porta C da PPI, que é a porta AH, e que esses 4 primeiros bits aqui,
que vão do 0 ao 3, é o nosso selecionador de linha do nosso queridíssimo teclado. E vocês lembram que eu falei para vocês que esses 4 bits eram usados em conjunto lá com a porta B. Porque esses caras aqui, da aula passada, vocês lembram que eu falei que alguns MSX possuem 11 linhas e outros possuem 15 linhas. E esse cara aqui vai selecionar. Qual a linha ativa que nós vamos pesquisar quando nós falamos com a PPI. E se nós temos uma matriz de linhas e colunas, onde estão as colunas? As colunas estão na nossa queridíssima porta B. Então, se você olhar aqui todos os bits da nossa coluna, todos os bits da nossa porta B, da PPI, que é a porta A9H, são bits relacionados à coluna da entrada do teclado. Então, a gente não tem muito o que falar sobre a porta B, que essa porta é a porta de entrada, que nós lemos os bits de dados. Essa é a porta de entrada, que é usada para a gente ler os 8 bits dos dados da coluna da linha selecionada do teclado. Lembrando que a linha selecionada do teclado é aquela linha lá que foi selecionada lá na porta C. O teclado do MSX é uma matriz de 11 linhas por 8 colunas. Lembrando que alguns modelos muito específicos do MSX tem 15 linhas, não tem 11 linhas, mas a grande maioria dos computadores MSX tem 11 linhas. E que a conversão dessas teclas, quando elas são pressionadas, é feita pelo gerenciador de interrupções da ROM do MSX. Então o que acontece? A ROM do MSX, em tempos ela vai perguntando: tem alguma tecla pressionada? Tem alguma tecla pressionada? Se ele descobrir que tem uma tecla pressionada, para descobrir qual a tecla que foi pressionada, ele usa a porta C para determinar a linha e ele usa a porta B para determinar a coluna. E a gente vai ver um exemplinho prático aqui, porque isso aqui visto na prática é muito melhor do que a gente vendo isso aqui na teoria. Então vamos lá para o nosso código. Vamos começar pelo nosso make, onde a gente faz aquele processo que a gente já conhece. A gente apaga a bin anterior se ela existir. Depois, a gente usando o pasmo com o parâmetro --msx, a gente compila o nosso programa SM para o keyboard.bin, joga ele para dentro da pasta para a pasta disk, e aí a gente chama o nosso queridíssimo Expert GPC1 com uma interface de disco DDX 3.0, dizendo que o diretório corrente, o diretório disk ponto, tudo que tiver disk ponto é o que vai estar dentro do disquete. Não se esqueça que você pode ver tudo isso lá na aula de programação Assembly Z80 que está linkada aí no vídeo. E aqui, se a gente olhar dentro do diretório disk, para onde ele vai mandar o nosso keyboardports.bin, a gente tem o nosso loader default. A gente pega lá o kbrports.bin, cria uma função de usuário apontando para o endereço de onde ele vai ficar e executa ele também, como a gente viu nas aulas anteriores. Até aqui nenhuma novidade para vocês. Então vamos olhar lá o keyboardports.asm. Eu vou colocar aí na descrição esse link aqui, que é um link muito útil do Konami Man, que é justamente falando sobre o scanning. E o exemplo de hoje eu meio que roubei desse GitHub do Konami Man, que é um desenvolvedor aí muito famoso aí na comunidade MSX, todo mundo conhece o Konami Man. E ele tem exemplos muito bons de leitura da matriz do teclado usando as chamadas da BIOS, que é o que importa pra gente. As chamadas da BIOS vão fazer toda aquela leitura lá por baixo dos panos pra gente, por isso que a gente vai usar elas hoje aqui na nossa aula. Não se preocupem, porque o artigo do Konami Man vai estar, obviamente, linkado aí para vocês, konamiman.github.io, MSX2 Technical Handbook, blá 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 blá. HTML31, Keyscanning, vai estar linkado aí para vocês aí na descrição do vídeo. Então, se você quiser ler o artigo, dá um pulinho lá. Então vamos lá, galera, vamos entender essa tal matriz de teclado aí usando o artigo do Konami Man. Então eu peguei o artigo do Konami Man, coloquei ele aqui e vocês veem que ele usa para fazer
o scanning das teclas, né, que é a verificação das teclas, usando uma chamada da BIOS chamada SNS-MAT, que é a chamada da BIOS que vai usar lá a porta B e a porta C para descobrir quais são as teclas que estão pressionadas, né? E aqui qual é o que vai acontecer aqui quando a gente usar a SNS-MAT? Primeiro nós temos que botar no acumulador a linha que nós queremos ler da matriz. E depois, quando nós rodarmos o SNS-MAT, o acumulador vai receber o status da linha específica, ou seja, ele vai ler lá a nossa queridíssima porta B e vai trazer todos os bits aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai comparar a porta B e a porta C com a matriz do determinado teclado que você estiver usando. Então, por exemplo, aqui no artigo do Konami Man, a gente tem aqui a matriz versão dos Estados Unidos, a gente tem aqui a matriz internacional, a gente tem aqui a matriz dos computadores europeus e logo embaixo a gente tem aqui esse código, que é o código que nós vamos estudar hoje, com a única diferença que eu peguei diretamente esse código aqui do Konami Man, tá? Adaptei para o compilador Pasmo, que é o compilador que a gente usa aqui. Então fiz algumas mudanças muito simples e muito básicas no código do Konami Man. E trouxe para cá para o nosso Visual Studio Code maravilhoso, onde nós vamos estudar todas as linhas dele. Aqui vocês já sabem o que a gente fez nesse trecho de código. A gente pegou aqui os nossos includes para o nosso hardware e tudo, mas eu deixei aqui comentado as chamadas que o Konami Man usou no código dele, para que vocês saibam o que é realmente relativo à leitura de teclado, tá, pessoal? Obviamente a gente começou com o nosso Ordem Prog Area, que está lá nas constantes, a gente já viu isso em aulas anteriores. E aqui a primeira coisa que eu faço é apagar as teclas de função, para que elas não apareçam lá na hora que a gente for ver a nossa matriz de teclado. Dei um CLS, lembrando que para o CLS funcionar o flag tem que estar zerado, então a gente dá o XOR para zerar o flag, faz o CLS. E aqui ó, a gente está dizendo que a gente vai ler a linha da matriz do teclado igual a 0. E aí a gente joga esse cara no acumulador, que nem a gente viu agora no artigo, e chamou SNS-MAT para ler a matriz do teclado. Aqui a gente bota no registrador B o valor 8. E a gente pega o endereço do buffer, que é o buffer que vai guardar essa linha de teclado. A gente bota lá no registrador HL esse endereço aqui, ó. Esse buffer aqui são 8 bits, né? Que vai ter a resposta do SNS-MAT que a gente pegou aqui e está no acumulador agora. Então aqui a gente faz uma preparação, por quê? Porque o nosso queridíssimo matriz, quando vocês verem lá o programa rodando, vocês vão ver que ela é cheia de pontinhos, e toda vez que a gente clicar uma tecla, o pontinho da tecla que a gente teclou vai ser substituído pelo caractere de numeral, a tralha, né? E aí a gente pega esse valor e joga lá no endereço que a gente acabou de pegar, que é o buffer. Então o buffer vai ter ou pontinho ou tralha, dependendo do que ele quiser imprimir na hora, né? E aqui a gente começa a fazer a descoberta da posição na matriz que nós estamos, né? Então aqui ele vai começar a desenhar lá os pontinhos e as tralhas, dependendo do que tiver sido apertado, né? Vocês podem ver que nessa linha aqui, ó, essa linha aqui, H recebe 0,5, ele está colocando a coordenada X da tela como 5, ele está lendo o C, o L, e depois ele está incrementando o L. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está pulando uma linha para essa função aqui, POSIT, que para quem não sabe o que a POSIT faz, ela seta a posição do cursor. Então o que está acontecendo? Ele vai, para cada loop que ele fizer, ele vai pegar o que tiver lá no nosso buffer e vai colocar sempre na coluna 5, linha igual a C mais 1 para cada loop que ele fizer. Então ele vai loopar aqui o número de vezes igual a matriz de teclado e vai colocar lá pontinhos ou tralhas, dependendo do que tiver pressionado ou não.
E aí, ó, depois ele reprepara o buffer aqui nessa seção do código, ele refaz o buffer e continua a execução. E aí o que ele faz? Ele começa para cada posição aqui, ó, nesse SC4 aqui, para cada posição, ele faz o chput, ele pega o que está no endereço de memória que a gente colocou lá do buffer, né? Que a gente lembra que o HL agora está apontando para o buffer, faz um chput, ou seja, ele vai botar ou o pontinho ou a tralha, dependendo do que tiver lá no buffer, vai incrementar o HL e vai dar esse cara aqui. O que é o DJNZ? O DJNZ é uma forma em assembly de você fazer loops muito rápidos. Então encara esse cara aqui como se fosse um loop for next, que ele vai ficar loopando até que a condição do DJNZ seja atendida, para que ele possa escrever a linha toda. E aí, ó, isso aqui é uma parte muito importante, tá? Esse break X que vocês estão vendo aqui é uma chamada da BIOS importantíssima, porque é essa chamada da BIOS que checa se o Ctrl Stop foi apertado. Então essa aqui é a maneira que o usuário tem de sair do programa. Ele pode apertar Ctrl Stop lá no MSX e sair do programa apertando Ctrl Stop. Quem faz essa checagem aqui é o nosso queridíssimo break X. Aqui ele vai fazer o incremento da linha. Toda essa parte do código aqui é para incrementar a linha. E esse compare aqui é o compare que vai setar lá o registrador de flags para o uso do DJNZ. E aí ele vai fazer aqui um jump não zero. Depois que ele fizer o compare, se o resultado disso com 9, ou seja, se você passou lá dos 8 bits do nosso queridíssimo buffer, né? Ou seja, se você chegar a 9 não der 0, ele volta lá para o SC1. E o que é o SC1? O SC1 é o loop que vai pegar o buffer de novo e redesenhar a linha dependendo do que o cara digitou lá. Então ele voltaria para essa linha aqui e vai fazer o processo todo. Ou seja, ele vai se manter escrevendo as linhas, o que tiver no buffer, enquanto o usuário não clicar aqui no nosso queridíssimo break X. Enquanto não tiver o Ctrl Stop, ele vai ficar redesenhando o buffer da matriz de teclado o tempo inteiro. Vamos ver esse cara rodando para vocês verem como é que funciona o troço? Então vamos lá, vamos chamar nosso terminal. E vamos dar lá o ./make. E aí, pessoal, chegou naquele momento que a gente fala do nosso programa de patrocínio, o nosso querido programa de patrocínio The Byte Creator. Se você quiser assinar o nosso programa de patrocínio, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos, você vai ganhar o acesso ao nosso FTP, que está em beta teste, para você poder baixar arquivos e conseguir pegar coisas dentro do nosso servidor FTP. Você também vai ter a oportunidade de moldar o conteúdo do canal, mandando para a gente suas sugestões de vídeo e podendo ter prioridade nas votações de jogos da live, além, obviamente, de ter o nosso chat com os nossos amigos escovadores de bytes, que estão lá não só comigo, mas também com todo mundo que está fazendo parte da nossa comunidade. Então, aproveitar agora para agradecer os nossos principais apoiadores, que são o Adriano Souza, o Rogério Caetano, o Renato Navarro, o Cleverson S.A. e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, que é o nosso primeiro patrocinador. Então, se você curtiu aí, ou se você está curtindo o nosso canal e quer um canal cada vez melhor, primeiro link aqui embaixo no canal é o link para o nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e lá você vai encontrar o nosso queridíssimo programa de patrocínio. Não se esqueça também que nossos Thank You Discs, para quem já se inscreveu, estão disponíveis para download na faixa. E se você não quiser fazer a assinatura do canal, você pode comprar um dos Thank You Discs também, separadamente, sem a necessidade de assinar o canal. Então vem com a gente e vamos pro vídeo, porque essa propaganda já está longa. Bom, aqui vocês estão vendo o teclado e a matriz de teclado desenhada aqui no nosso queridíssimo emulador. Como vocês podem ver, como não tem nenhuma tecla pressionada aqui, está tudo pontinho. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no emulador e vou pressionar a tecla. Vou pressionar a tecla 1 aqui, ó.
Tá vendo ali como quando eu mantenho a tecla 1 pressionada, ele muda aquele ponto específico da matriz? Pois é, aquele ponto específico da matriz pode significar um monte de coisa dependendo da matriz de teclado que está sendo utilizado pelo modelo do MSX. Então vocês vão ver que cada tecla que eu apertar aqui vai acender um pontinho na matriz diferente. E esse é o objetivo do programa, mostrar em que ponto da matriz cada tecla está mapeada. E agora a gente pode fazer o seguinte, pode copiar esse programa para um disquete e tentar lá no Gradiente Expert DD Plus e ver qual é a matriz que a gente está utilizando agora lá no MSX Real. Então vamos lá no MSX Real dar uma olhada. Esse aqui é o meu disquete de trabalho, para onde eu copiei o utilitáriozinho que a gente acabou de escrever. Se você quer saber como colocar seus programinhas em disquete, dá uma olhada aí nos outros vídeos do canal. A gente tem uma série de vídeos do canal aí na playlist de ferramentas ensinando a construir disquetes para o MSX. Então vou botar aqui no MS-DOS. E vocês vendo aqui no MS-DOS, vocês vão ver que o aplicativo está lá no disquete. Então eu vou posicionar aqui melhor a câmera, para vocês poderem ver melhor a tela. Vou dar um giro aqui. Lembrando que muito em breve a gente vai começar a falar de MS-DOS aí no canal. E aí vocês vão ver que a gente tem lá o qbrport.bash, que é o loader do nosso programinha, e o qbrport.bin, que é o binário que a gente escreveu. Então se a gente der aqui basic e o nome de um programa basic, por exemplo, kbrport.bash, ele vai ler o interpretador basic e automaticamente vai dar o run nesse programinha que a gente escolheu. Olha lá, galera, a gente tem lá todos os pontinhos da matriz. E agora, ó, eu vou apertar um botão aqui no teclado e vocês vão ver que vai alterar lá. Então, por exemplo, se eu apertar aqui o botão 2, por exemplo, ele acendeu aquela posição ali no teclado. Então a gente sabe que o 2, nessa matriz específica que a gente está usando, é o bit 0, 1, 2, é o bit 2 da primeira linha. Então a gente pode checar lá no artigo do Konami Man qual é o caractere que está no bit 2 da primeira linha, hein? Vamos dar uma olhada nisso lá no artigo do Konami Man agora. Vendo aqui, ó, o bit 2 da linha 0 na matriz USE Internacional é o S. Então a gente já sabe que o nosso queridíssimo DD Plus não usa essa matriz. Agora a gente tem aqui o MS Internacional, que também é o S. Agora aqui, ó, se a gente olhar aqui na matriz MSX European, que é a europeia, né? O 2 está lá naquele bit. Então, ao contrário do que eu imaginava, inclusive, eu achava que o DD Plus usava essa matriz aqui. Na verdade, não. Na verdade, a gente sabe agora, com certeza, que o MSX, o Expert DD Plus, usa a matriz MSX europeia, porque quando a gente clicou no 2, ele acendeu o segundo bit da linha 0. E é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Com isso, eu espero que você tenha saído da aula de hoje manjando tudo das portas B e C da PPI, em especial as formas como nós usamos, usando a BIOS para utilizar as portas B e C da PPI, para a gente poder ler as variadas matrizes de teclado que nós temos em cada um dos nossos computadores MSX, que são vários. E eu espero que o utilitáriozinho de hoje seja útil para vocês aí. Quem sabe eu boto até em um Thank You Disk aí futuro, para você que é assinante do nosso programa de Patreon, ou até mesmo para você que queira comprar os nossos Thank You Discs separados. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de compartilhar o vídeo com os seus amigos e, acima de tudo, se inscrever no canal. Faltam 25 escovadores de bytes para que a gente possa finalmente ter os 1000 inscritos. E nós estamos com aproximadamente 2.200 horas para conseguir a monetização. Então, nós estamos aí na metade do caminho para a monetização. Muito obrigado a todos que estão nos ajudando. Mas acima de tudo, meu amigo, acima de tudo que eu falei aqui hoje, tem uma coisa que você não pode esquecer jamais, que é de ser feliz. Até a próxima, pessoal!
Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes! Agora nós vamos dar prosseguimento para a nossa queridíssima aula de arquitetura MSX. E hoje, meu irmão, hoje nós vamos falar do tema mais aguardado e talvez o tema mais legal de todos quando a gente fala arquitetura MSX, que é o nosso amado VDP, meu amigo, TMS 9918 e TMS 9928. Hoje a nossa aula vai se restringir aos VDPs do MSX1, de novo. Vamos aprender primeiro a engatinhar, depois vamos aprender a correr. Isso não significa que no futuro nós não vamos falar sobre os VDPs 9938 e 9958 que estão na arquitetura MSX2. Então hoje nós efetivamente terminamos as portas da PPI, não temos mais o que falar sobre PPI. Então vamos falar sobre VDP, amigão, VDP, finalmente! E quando vocês aprenderem VDP, vocês vão ver que vocês vão começar a fazer macetes muito maneiros. E, obviamente, vocês notaram que eu tô muito bem vestido hoje. Olha aqui, ó. Eu tô bem vestido hoje porque eu sou um verdadeiro escovador de bytes. E os verdadeiros escovadores de bytes vestem a camisa. E essas camisas estão disponíveis no debytecreator.com.br. Dá uma olhadinha lá na loja, ver se tem alguma bugiganga que você goste. E ajude o canal. Então vamos embora, pessoal. Vamos pra aula de VDP hoje. Porque essa aula talvez seja a aula mais legal do canal até hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, galera. De novo, vamos engatinhar aqui no VDP 9918 e 9928, que são os VDPs aí do MSX1, e vamos começar tentando entender o que é o V9928. Por que eu não botei 9918 aqui? O 9918, ele é um CI que ele foi usado muito no início e foi rapidamente substituído pelo 9928. Isso significa que a possibilidade de você abrir um MSX e ter o 9928 no lugar do 9918 é muito maior, por isso a gente vai falar com ele. Mas não se preocupe, porque eles são essencialmente quase a mesma coisa. O 9928 teve algumas resoluções de bug, algumas funcionalidades extras, mas o 9928 é totalmente compatível com o 9918 e praticamente tudo que eu ensinar aqui para vocês vai valer tanto para o 9918 quanto para o 9928, então fiquem tranquilos. E o 9928 ele é um CI que tem todos os circuitos miniaturizados. CI vem de circuito integrado, então tem um monte de circuito lá que foi miniaturizado e integrado dentro de um único chip, que é responsável pela exibição do vídeo nos aparelhos que possuem esse circuito integrado. Então o 9928 ele não é exclusivo do MSX, tem um monte de máquina que usa o 9928 aí, se eu muito me engano o Master System usa, o SG-1000 usa, tanto é que é muito fácil você criar aí conversores, né, dos joguinhos de SG-1000 e do Master System para MSX. Inclusive, recentemente tem até umas mágicas aí, pessoal usando o WonderTang para implementar por FPGA a conversão, né, e aí tem as plaquinhas lá do truco para você rodar joguinhos de SG-1000 e de Master System no MSX. Isso é possível porque o VDP é igual. O MSX também pode interagir com o 9928 usando duas portas, que a gente chama porta de comando e uma que a gente chama porta de dados. Eu não vou mostrar para vocês essas portas agora, porque tem uma parte muito interessante que a gente precisa falar quando a gente for falar das portas, e eu vou tocar nesse assunto um pouco mais tarde. O que você precisa saber agora é que existem duas portas. Uma porta de comando, que é a porta que executa os comandos quando nós pedimos, e uma porta de dados, que é uma porta que pega os dados lá e usa, e vocês vão entender por que nós precisamos dessa porta de dados também mais para frente. Por enquanto, só fica ligado que nós precisamos dessas duas portas. Uma coisa que muito importante é que o MSX ele tem uma memória dedicada de 16K só para vídeo, que a gente chama de VRAM. Então, uma coisa que os novatos costumam se enrolar muito é quando a gente está falando dos 64K de RAM do MSX, que é acessível pelos i80 e é a RAM que nós usamos nos nossos programas, e a VRAM, que são 16K de memória, que não é acessível pelo processador Z80, mas é acessível pelo nosso queridíssimo V9928. Então, mais pra frente aí vocês vão ver que a gente vai ter uma demo de código para tirar um pouco, desmistificar um pouco essa coisa, porque normalmente o pessoal, quando fala de endereçamento de dados, o pessoal se enrola muito, porque uma coisa são os endereços de memória RAM, que aí a gente está falando de 64K, e os endereços de memória VRAM, que aí a gente está falando dos 16K. Mas vocês vão entender logo no próximo slide, porque o próximo slide é uma demo onde a gente vai demonstrar isso. Então é muito importante a gente saber que RAM e VRAM são circuitos diferentes e que são acessados por endereçamento de memória diferente. E agora vamos fazer a demo aqui da leitura da RAM e da VRAM para vocês verem que isso que eu falei aí da memória é verdade. Os exemplos de hoje, como sempre, estão no github.com/debatecreator. Lembrando que como essa é uma aula de arquitetura MSX, nós temos aqui o nosso repositório MSX Arquitetura,
que é o repositório onde nós vamos baixar o código de hoje. O código de hoje ele está nessa pastinha aqui, que é VDP, onde vão ter todos os códigos do VDP, vão estar aqui dentro. Dentro dessa pastinha, o exemplo que eu vou apresentar para vocês agora é esse exemplo aqui. O PK, VPK, que é POK e VPOK, são comandos do BASIC para a gente fazer acesso à memória RAM, no caso o POK, e o VPOK para a gente fazer acesso à memória VRAM. Lembrando que esse código aqui, POK e VPOK, é um código muito parecido ao nosso presente de Natal do ano passado, do ano retrasado, 2022, onde nós criamos para vocês um monitor. Foi o nosso monitor assembly, que está aqui na nossa pastinha MSX Basic, no repositório MSX Basic, na pastinha ASM Monitor. Esse cara aqui tem o código fonte disponível para vocês baixarem e usar, mas existe uma outra alternativa para você consumir esse cara aqui também, que é o nosso programa de patrocínio, que fica no patreon.com/debatecreate. Nós temos a opção de comprar os nossos discos, os nossos Thank You Discs. E o nosso primeiro Thank You Disc, que foi esse disco aqui, ó, ele tem lá o monitor assembly já com disquete pronto para você usar no seu emulador, na sua máquina real, e custa apenas $3, ou na taxa de hoje aproximadamente uns R$15. Então, se você quer remunerar o meu código, uma opção que você tem é vir aqui na opção compras do nosso Patreon, patreon.com/debatecreate, e comprar um disquete para ajudar o Manelzinho. Ou, se você preferir, você também pode assinar o nosso programa de Patreon, assim como os nossos amigos aqui, nossos membros pagantes, que são o Rômulo de Almeida Alves, o Vanderlei Seixin, o Adriano Souza, o Rogério Caetano, o Renato Navarro, o Clever CSA e o Léo Manes. Eles pagam $1 por mês, e esse $1 por mês, além de dar todos os benefícios do programa de patrocínio, como o FTP exclusivo, acesso antecipado aos vídeos, também permite que você adquira esse disquete na seção compras, totalmente na faixa. E esse é o nosso The Byte Creator Pass, para você poder baixar os nossos Thank You Discs de graça. Então, pessoal, chega de churumelas e vamos ao código. Dentro da pastinha PKVPK, que é POK e VPOK, nós temos aqui o AutoExec.bash, e esse é o cara que nós vamos trabalhar hoje. Então, como eu disse anteriormente, esse código ele é muito parecido lá com o nosso monitor, com a diferença que nós só temos dois comandos nesse cara. O comando P, que é o comando que faz o PIC, que para quem não conhece ainda no MSX Basic, o comando PIC permite que você veja uma determinada área da nossa RAM. E nós temos aqui o comando VPIC, na opção V. E esse comando VPIC, V vem de VRAM, então ele olha lá os 16K da VRAM, e acho que fica muito claro que são coisas diferentes, até porque se fossem coisas iguais, nós não precisaríamos ter dois comandos. Então só o fato de ter um comando PIC e um comando VPIC já é uma pista muito grande de que a gente está olhando coisas diferentes. E aqui a gente cria um promptzinho para a pessoa entrar um dos comandos. Aqui a gente não aceita comandos menores do que 0, então a gente volta aqui para o Line Input. A gente volta para a linha 110, que é essa linha aqui, caso a pessoa digite um comando vazio. E aqui, ó, eu pego qual comando que eu estou usando. Esse comandinho MIDI aqui é um comandinho de tratamento de strings do nosso queridíssimo MSX Basic, que pega uma string e faz uma substring baseada em uma string. Então eu estou dizendo para ele aqui, ó, o Basic pega na string A1 o que começar na posição 1 com o tamanho 1. Ou seja, se eu entrar um comando aqui P alguma coisa, ele vai pegar esse P aqui, que é o do PIC. E aí ele coloca nessa variável $, que é a variável que tem lá, vai determinar para onde nós vamos no nosso programa. Então, se o cara digitar P maiúsculo ou se o cara digitar P minúsculo, nós vamos fazer o comando PIC. Se o cara digitar V maiúsculo ou se o cara digitar V minúsculo, nós vamos para o comando VPIC. E se o cara digitar E maiúsculo ou E minúsculo, eu vou finalizar o programa. E caso ele não digite nenhum desses comandos, eu vou imprimir para ele. Primeiro eu vou dar um beep aqui, que é um comando do Basic, que toca uma corneta lá no Basic. Vamos imprimir para o nosso usuário que o comando que ele entrou foi inválido e vamos voltar
para a linha 20, que é esta linha aqui. Ou seja, nós vamos imprimir o prompt mais uma vez para o nosso usuário. Então agora, pessoal, vamos começar a observar aqui as subrotinas. Como vocês podem ver, nós temos 3 subrotinas. A subrotina mais fácil de todas é que está no GoTo na linha 3000, né? Que aqui tem um GoTo 3000. Esse GoTo 3000 nós temos o final do programa. A gente religa as teclas de função do usuário, limpa a tela e termina a execução do programa. Comandinho End finaliza o programa. O grande suco do programa está nessas 2 subrotinas aqui. A subrotina que executa o comando pick, que é no nosso queridíssimo linha 1000, e a subrotina que executa o comando vpick, que é na nossa queridíssima subrotina 2000. Vamos começar pelo comando pick aqui. O que a gente faz quando a gente vai no comando pick? A gente primeiro pega o que o cara digitou no comando a partir da posição 35, ou seja, vamos supor que ele entrou, por exemplo, pick e o endereço 4000. Então aqui, teoricamente, é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3. Então ele vai pegar 4 com 5 posições, ou seja, ele vai pegar tudo isso aqui. Então ele vai pegar 3 com 5 posições. Então ele vai pegar 1, 2, 3, 4. Vai pegar isso aqui. E aqui, ó, a gente pega esse valor que a gente pegou aqui, que foi o 4000. Ele até vai pegar um espaço a mais aqui, mas irrelevante para o nosso caso. E vamos concatenar ele com EH. Por quê? Porque os endereçamentos de memória, normalmente, a gente começa com hexadecimal. A gente escreve endereço de memória em hexadecimal. Então esse 4000 aqui, na verdade, significa 16K, ou seja, 16 vezes 1024. Se não me engano, dá 16.385, algo assim. Mas enfim. A gente concatena isso aqui com EH para a gente fazer aqui um valor chamado EH4000. E aqui a gente usa essa funçãozinha val. O que essa funçãozinha val faz? Ela pega o que está dentro de uma string e transforma em um valor. Então, quando a gente der o print nesse cara aqui, vocês vão ver que, na verdade, a variável o que ela vai ter ali dentro é o valor de hexadecimal 4000. Vai ter os tais 16.300 e pouco lá, que nós digitamos aqui no 4000. E aí, o que ele vai fazer aqui, nesse trecho de código, nesses 2 for, é onde ele vai montar efetivamente a tela para o usuário que vai mostrar os endereços de memória, porque nós não vamos mostrar só um endereço de memória, nós vamos mostrar no mesmo modelinho lá do nosso queridíssimo monitor assembly. Nós vamos pegar vamos imprimir ali o valor hexa do que está dentro do endereço de memória que nós estamos pokeando aqui. E a gente vai fazer isso J, que para quem não sabe, J são linhas, né? Quando a gente está falando de matrizes, eu não falei ainda de matrizes lá na aula de algoritmos de estrutura de dados, mas a gente vai chegar lá. Mas é de prática, quando a gente está trabalhando com matrizes, a gente usa I para as linhas e J para as colunas. Então aqui a gente vai desenhar 8 colunas e a gente vai fazer isso 3 vezes, de 0 a 3 a gente vai fazer 4 vezes, ou seja, nós vamos primeiro imprimir os 4 valores na linha que estão na memória e depois nós vamos imprimir aqui, ó, o char desses valores para a gente poder ter o conteúdo numérico que está dentro lá desses 4 bytes de memória e ter a visualização ASCII do que está dentro da memória. Isso é útil para a gente ver se tem algum texto ali dentro, se tem alguma coisa que faça sentido, porque em alguns momentos, alguns trechos de memória a gente coloca lá as nossas queridíssimas strings, né? E aqui a gente pode ver o que string está dentro lá. E aí a gente pula para o próximo endereço de memória, né? Como aqui nós imprimimos os primeiros 4, a gente pula 4 endereços, para na próxima linha, quando a gente for desenhar lá a próxima linha, né? A gente imprimir mais 4 endereços. E aí aqui a gente finaliza a subrotina, esperando uma entrada do usuário. Se ele não entrar ESC, isso aqui é um ESC, se ele não entrar um ESC, eu vou ficar rodando aqui dentro, até que ele digite ESC e vou ficar imprimindo a memória infinitamente, até que ele digite um ESC lá, para sair da visualização. Vamos rodar o código aqui nesse ponto, só para vocês verem a função do pick em ação. Então vou criar aqui um novo terminal. Vou entrar lá no PKVPK e vou dar a nossa bateriazinha make, que a gente já está careca de saber como funciona. Então, para seguir o mesmo exemplo, vamos dar lá o nosso pick 4000 para fazer
a visualização do endereço EH4000. O endereço EH4000 é esse E5 aqui. E o E5 em ASCII significa isso aqui. E assim sucessivamente. Então aqui é 4000, 4001, 4002, 4003 e aqui o 4004. Isso é indicado aqui na linha. O primeiro endereço da linha é sempre indicado aqui. E aqui de novo nós temos as representações ASCII de cada um desses nossos códigos aqui. Então, comparando com o nosso código, esse aqui é o J, que eu mostrei para vocês, que é a linha. E essas aqui são as colunas, onde nós escrevemos cada um dos nossos valores e os valores respectivos ASCII aqui. Até aqui nenhum problema, né? Agora vamos ver, nesse caso aqui, vamos dar um ASCII. E agora vamos tentar dar um VPIC no mesmo endereço. Olha lá, nós temos uma função ilegal em 2050. O que a gente tem lá na linha 2050? Lá na linha 2050, a gente tem aqui ó, a impressão do valor 4000. Só que lembra que eu falei para vocês que 4000 é 16K? Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente for lá na calculadora do programador, vamos lá em Hexa e digitar 4000, esse valor é 16.384. Só que olha só que coisa esquisita. A gente conseguiu fazer o PIC em 16K, porque 16K na memória RAM é a página 1 da nossa RAM. Lembrando que as páginas começam em 0, né? A página 0 vai de 0 até 3FFF e a página 1 começaria em 4000. Mas você tem a página 1 na nossa queridíssima RAM, porque a nossa RAM tem 4 páginas. A nossa queridíssima VRAM, como começa em 0 e vai só até 3FFF, você não consegue ver esse valor 4000, porque ele não existe na VRAM. Então daí a gente conseguiu provar, usando o nosso queridíssimo aplicativozinho aqui escrito em Visual Basic, que a nossa VRAM tem apenas 16K, que a nossa RAM tem 64K, e que o mesmo endereço, como por exemplo o endereço 4000, pode significar uma coisa na VRAM e outra coisa na RAM. Aliás, o endereço 4000 não, né? Porque como o endereço 4000 aqui não existe na VRAM, ele nunca vai significar nada na VRAM. Mas o endereço, por exemplo, o endereço 3FFF, que existe em ambas as memórias, podem significar coisas diferentes, dependendo se você está lendo esse valor da RAM ou se você está lendo esse valor da VRAM. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do festival dos VPOKs, dos PICs, para ensinar para vocês como funciona o nosso queridíssima memória RAM e memória VRAM. Isso é apenas a pontinha do iceberg de aprender sobre o VDP. Muito em breve a gente vai continuar andando no VDP, ensinando muito mais. E se você quer ficar com um escovador de bytes elegante, se você quer ficar bonito e bem vestido, como eu estava no início do vídeo, faça aqui como o nosso amigo, o Franklin Almeida, que comprou a nossa queridíssima camisa, o The Byte Creator, mandou a foto pra gente e está divulgando aí nas redes sociais. Então, se você comprou uma camisa do The Byte Creator, thebytecreator.com.br, manda foto pra gente colocar aqui nos vídeos, divulgar e também divulgar nas redes sociais. E não esqueça de ficar um cara elegante e se tornar um verdadeiro escovador de bytes, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. Então, muito obrigado, um enorme beijo e seja feliz. Bem-vindo ao The Byte Creator, escovador de bytes. Olha nós aqui outra vez para conversar sobre a arquitetura do nosso queridíssimo computador MSX. E se você vem acompanhando a nossa playlist, na última aula nós mostramos como é que a gente pega a porta de dados e a porta de comando do nosso queridíssimo MSX1 de uma forma que seja compatível com outros modelos de MSX, outras arquiteturas, né? De forma que seja compatível com o MSX2, 2 Plus, Turbo R e todas as arquiteturas do MSX que evoluíram o VDP. Vocês lembram que cada arquitetura MSX usa um VDP diferente e para isso a arquitetura MSX ela isola o VDP, isola o acesso do Z80 ao VDP usando portas. Então hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, porque na última aula a gente aprendeu como pega essas portas, mas a gente não aprendeu muito bem como a gente usa essas portas e para que elas servem.
Então na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento técnico em cima das portas do VDP e talvez, se der tempo na aula, a gente vai fazer uma partezinha meio prática para demonstrar para vocês alguns usos para essa leitura das portas do VDP. E se não der para fazer nessa aula, a próxima aula vai ser mais prática, né? Mais laboratorial, digamos assim, dos usos. Mas primeiro a gente tem que entender, e agora vamos lá, vamos tentar entender um pouco mais esse negócio de porta de dados e porta de comando. Então, amigo, na última aula você se lembra claramente que nós paramos nesse slide aí, onde a gente leu lá os endereços 0006H e 0007H para obter as portas do VDP. E se você quer saber como fazer isso, dá uma olhada na aula anterior, que a gente explica muito bem essa parte, inclusive com a demonstração de código de como fazer. E aqui, o uso da porta de dados só vai ser muito melhor compreendida por vocês quando a gente começar efetivamente a fazer a demonstração prática de como ler a porta de dados, tá? Então, não se assuste se o que eu for falar agora ficar meio nebuloso na sua cabeça, porque são conceitos que você precisa saber, mas que você só vai ter esses conceitos formalizados na sua mente quando a gente fizer a parte prática, tá? Mas para que vocês saibam, a porta de dados que está definida lá no 0006H, a gente usa no MSX1, e note que eu estou falando aqui de MSX1, para ler ou escrever dados na VRAM. Vocês lembram lá que na nossa primeira aula sobre VDP, a gente mostrou a diferença entre RAM e VRAM. A RAM ela fica acessada pelo Z80 e a VRAM ela fica acessada pelo TMS 9918 ou 9928, que são os VDPs do MSX1. Então, para que a gente possa escrever ou ler alguma coisa nessas portas, a gente usa esse endereço da BIOS, que é o 006H para dados, para ler ou escrever um byte na RAM. A gente vai entender muito melhor isso quando a gente efetivamente for escrever um byte lá ou for ler um byte de lá. O VDP ele também tem um dos registradores do VDP, o VDP tem registradores, e o VDP do MSX1 tem 7 registradores, e um deles é um registrador que mantém um apontamento para um endereço de memória na VRAM. A VRAM também tem endereço de memória de 16 bits, ou de 2 bytes. E toda vez que a gente lê a porta de dados, a gente vai pegar esse endereço que está mapeado nesse registrador e vai trazer para a RAM. E toda vez que a gente for escrever nesse endereço de dados, a gente vai pegar alguma coisa que está na nossa RAM e vai jogar para a vídeo RAM. Toda vez que a gente faz uma leitura ou uma escrita na VRAM usando as portas do MSX, esse endereço que fica guardado lá dentro do registrador de endereço de VRAM, ele é incrementado em 1, para que a gente possa fazer leituras ou escritas sequenciais. Então, uma das maneiras de a gente ler a VRAM é sequencialmente. Então a gente vai ler um, ele automaticamente aponta para o próximo, a gente lê o próximo, a gente lê o próximo, a gente lê o próximo. Isso permite que a gente faça leituras sequenciais da RAM e da VRAM. Nem sempre vai ser a melhor prática, algumas vezes a gente vai querer ter uma leitura direta, tá? Mas para algumas coisas a leitura sequencial atende. Como o nosso queridíssimo Assembly é muito rápido, a leitura sequencial muitas vezes vai atender a gente. Lembrando que quando a gente quiser fazer leituras mais avançadas, primeiro a gente está engatinhando, depois a gente vai começar a correr. Enquanto nós estamos engatinhando, vamos falar só de leitura sequencial. E os bytes, eles são acessados de formas muito simples. A gente simplesmente acessa eles sequencialmente, como eu falei, por instruções contínuas de leitura ou instruções contínuas de escrita nessa porta de dados que a gente leu lá na BIOS, no endereço 0006H da BIOS. E aí, amigo escovador de byte, a porta de comando vai apoiar a porta de dados, porque é ali que nós vamos dizer o que efetivamente nós vamos fazer com a porta de dados. Então, quando a gente está falando da porta de comando, a porta de comando ela tem 3 propósitos fundamentais. O primeiro dele é preparar o registrador de endereço da porta de dados, que é aquele registrador que eu estou falando para vocês, que aponta para o endereço lá na VRAM. Ela também pode ser usada para escrever em um dos registradores de modo do VDP,
que no caso do MSX são aqueles 7 registradores, mas esses 2 usos não são muito comuns quando a gente está falando de programação assembly mais rebuscada, porque normalmente a gente usa comandos da BIOS para fazer esses 2 usos, esses 2 primeiros usos. Então é muito mais normal, ao invés de a gente usar as portas do VDP para fazer esse tipo de coisa, a gente usar funções da BIOS que já estão prontas para a gente e que já vão fazer essas coisas do modo correto. Mas esse terceiro uso aqui, que é ler o registrador de status do VDP, é uma coisa que a gente costuma fazer e a gente faz com bastante frequência, em especial quando a gente está falando assim, de programação de jogos, ou quando a gente está falando de algum aplicativo que use intensivamente o VDP, e é uma prática que nós temos que ter enraizada no nosso sangue de ler esse registrador do status do VDP. Então hoje nós vamos focar muito mais no terceiro uso ali, que é ler o registrador de status do VDP, do que trabalhar efetivamente com os registradores, até porque, sendo bem sincero, os registradores do VDP do nosso queridíssimo MSX1 não são lá muito úteis. No MSX2 isso muda, tá? Mas no MSX1 esse acesso direto aos registradores não é lá muito útil no MSX1. Então vamos entender esse negócio aí de ler o registrador de status do VDP, porque é uma coisa que a gente efetivamente vai fazer bastante quando a gente fala de MSX1 e de VDP no MSX1. Por que, meu amigo escovador de bytes, que é tão importante a gente ler o tal do registrador de status do VDP? Olhando o registrador de status do VDP, a gente vai entender tudo o que está acontecendo no VDP no momento que a gente fizer a consulta. Então a gente vai consultar lá o registrador de status e ele vai dar informações muito importantes para a gente sobre o que está acontecendo dentro do VDP naquele momento que a gente pesquisou. No MSX1, a gente tem apenas um registrador de status, que ele dá algumas informações muito básicas. Nas evoluções do MSX, MSX2, 2 Plus, Turbo R, são colocados mais 9 registradores de status para que a gente tenha um controle muito mais granular do que está acontecendo nos VDPs, que são muito mais complexos e tem muito mais funcionalidades para a gente explorar. Como o TMS 9918 e o TMS 9928 são 2 VDPs muito básicos, o registrador de status do nosso queridíssimo VDP, ele nos dá, obviamente, informações muito básicas sobre o que a gente vai usar o que a gente está efetivamente pesquisando dentro do VDP. E essas informações são muito importantes para a gente fazer, por exemplo, as consultas em se a gente já chegou no final do desenho do frame ou não, se a gente tem mais de 4 sprites colocados ali numa mesma linha, se um quinto sprite está na mesma linha, a gente saber que sprite é esse para que a gente possa tratar no nosso código e dizer o que acontece se efetivamente acontecer de ter um quinto sprite numa mesma linha. E algumas informações que são muito importantes, que vocês vão ver quando a gente abrir esse registrador do nosso queridíssimo VDP, o registrador de status, e entender o que é cada um desses flags. O registrador de status ele é muito parecido com o registrador de flags do Z80, que a gente discutiu lá na nossa aula de programação Assembly Z80. São 8 bits, e esses bits são divididos em flags, que nós podemos usar para fazer uma consulta e entender o que está havendo ali naquele momento que a gente consultou o registrador de status. E aí, queridíssimo escovador de bytes, nós entramos na parte legal da aula, que é a nossa demonstração de código. Então hoje nós vamos demonstrar a leitura do flag de status do VDP usando aquele código que nós tiramos lá do MSX Redbook Revised, que a gente tirou lá da aula passada. E nós vamos ver esse registrador do nosso queridíssimo VDP de forma prática. Então, vamos lá para o nosso código e vamos começar a tentar rodar esse código aqui de uma forma inteligente, uma forma que tem uma arquitetura bacana para que a gente possa reutilizar isso e ter isso no nosso canivete suíço de ferramentas de arquitetura aqui do nosso queridíssimo The Byte Creator. E agora, meu amigo escovador de bytes, uma pausa muito rápida para eu mostrar para vocês a nova forma do canal, para que vocês possam ajudar o canal a se tornar um canal maior, melhor e mais bacana.
Toda vez que você entrar num vídeo aqui do Debate Creator, você vai ver que agora tem um novo botão aqui, ó, do lado aqui do título, chamado Seja Membro, que é esse botãozinho muito bacana aqui. Quando você clicar no botão Seja Membro, você vai ser levado para a nossa tela de clube de canais do YouTube. Nela, você pagando R$5 por mês, você pode se tornar um membro e ganhar os selos de fidelidade ao lado do seu nome, os emojis personalizados para você poder usar nos chats ao vivo, o acesso ao FTP do Debate Creator, o acesso antecipado a novos vídeos, então você não vai precisar esperar as datas de estreia para poder ver os nossos vídeos, você vai poder ver antes de todos os outros escovadores de bytes, você vai ter seu nome citado aqui nos vídeos do canal, você vai ter prioridade nas respostas de qualquer comentário que você poste em qualquer uma das nossas redes sociais, inclusive aqui no próprio YouTube, e você vai ganhar os nossos Thank You Discs na faixa. Basta você solicitar para mim, que eu mando esses discos para você aí, amigo escovador de bytes. Lembrando também que se você não quiser ficar fazendo contribuições recorrentes, mas você quiser fazer uma contribuição pontual, você pode vir aqui no nosso botão Valeu. O botão Valeu permite que você faça uma contribuição pontual, caso você goste de um vídeo especificamente. Você pode vir aqui no nosso botão Valeu, escolher aqui no slider um valor que você queira doar para o canal e mandar um comprar e enviar aqui para mim, que aí, obviamente, dependendo do valor que você colocar aqui, esse valor vai ser acreditado lá na conta do Debate Creator e você vai ajudar o Debate Creator a ser um canal muito mais bacana. E aí, amigo escovador de bytes, não é porque nós temos agora o clube de membros que as formas anteriores que você tinha para contribuir com o canal deixaram de existir. Nós ainda temos lá o patreon.com/debatecreator, que você pode se inscrever lá por $1. E nós também temos a nossa lojinha de merchandise, debatecreator.com.br, a nossa loja parceira de venda de merchandise, onde tem camisa, caneca, boné, roupinha para o seu pet e qualquer outra coisa que você queira comprar e ajudar o canal, além, obviamente, da contribuição personalizada dos nossos queridíssimos Thank You Discs, que também estão lá no Patreon para você contribuir caso você queira. Então já gastei muito tempo da aula, vamos embora porque a gente tem que continuar estudando o VDP do MSX. Lembrando a vocês, escovador de bytes, que o código da nossa aula de hoje está no GitHub do nosso queridíssimo Debate Creator. github.com/debatecreator, você pode entrar lá. O repositório que nós vamos usar hoje, por ser uma aula de arquitetura, é o MSX Arquitetura. Então aqui nós vamos clicar nesse repositório. E se você não sabe baixar esse repositório para sua máquina, dá uma olhada nas aulas anteriores, que eu ensino como baixar esse código para sua máquina. A pasta que nós vamos usar hoje é essa pasta aqui, VDP/VDP-streg, que são VDP status, registrador de status, né? ST de status e reg de registrador. E essa é a pasta que nós vamos abrir lá no nosso Visual Studio Code para poder trabalhar com ele hoje. Bom, pessoal, vamos começar a falar do nosso código agora. Vamos abrir aqui a pasta que eu falei, a VDP-streg, lá no nosso queridíssimo Visual Studio Code. E vocês vão ver que a gente vai ter esse código aqui, onde nós promovemos algumas pequenas mudanças arquiteturais para ficar mais fácil a gente entender o nosso código propriamente dito. Então aqui nós temos primeiro os includes, que precisam ficar no início da nossa queridíssima ROM, a BIOS, as constantes e as variáveis. Já falei sobre isso em vídeos anteriores lá na aula de programação Z80, então dá uma olhada aí nas aulas anteriores de arquitetura. E aqui nós temos algumas funções que nós chamamos no nosso programa. Limpar tela, que nós usamos para limpar a tela. O read VDP ports, onde nós pegamos as portas lá da BIOS e colocamos em variáveis da RAM, só para ser didático, tá, pessoal? Isso é desnecessário, só estou fazendo aqui para mostrar para vocês didaticamente o que acontece. Aqui o read VDP status, que é a funçãozinha que a gente vai usar para a gente poder brincar com ela. E aqui a imprime número, que é aquela funçãozinha que imprime o número. Então aqui, pessoal, se você for olhar lá a nossa pasta HWD, que é essa pasta aqui, ó, nessa pasta HWD nós botamos um novo arquivo aqui, ó, o tms9918.asm. Nós optamos em botar esse arquivo aqui por um motivo muito simples, porque agora nós vamos começar a isolar as funções relativas a cada um dos processadores que nós vamos utilizar. Então tudo que for relativo ao VDP, nesse caso tms9918/9928, vai ficar nesse arquivo aqui. E o nosso arquivo lib, nós vamos renomear ele para Z80. Porque agora as funções que vão ficar aqui são as funções relativas ao processador Z80 da nossa queridíssima arquitetura Assembly.
Aqui, ó, a gente tem que mudar, obviamente, o include para colocar o novo nome do Z80. E agora vamos dar uma olhadinha no que a gente fez aqui dentro desses arquivos que nós alteramos hoje, né? Primeiro, lá no arquivo var, a gente criou duas variáveis novas aqui, ó. Criamos o VDP-data e o VDP-control. Isso aqui, pessoal, foi só por um motivo didático, tá? Para que vocês vejam a parte da gente pegar lá o VDP-data e o VDP-control. Vocês podem pegar diretamente lá da BIOS sem problema nenhum, daquela forma que eu expliquei lá na última aula. Outra coisa que nós fizemos aqui no TMS 9918 foi criar algumas funções aqui. Então aqui, ó, a gente tem um monte de informações importantes quando a gente está trabalhando com o TMS 9918. Aqui nós temos alguns endereços importantes de memória, que nós vamos aprender a trabalhar com eles mais para frente, mas eu já coloquei aqui para o arquivo ficar bonitinho. E aqui é onde a mágica acontece. Essa função ler VDP ports é aquela que vai lá no nosso na nossa queridíssima BIOS e traz para a RAM os valores que estão dentro dos endereços que nós precisamos ler. Então aqui, toda a função nossa que nós vamos criar, ela vai ter os parâmetros que ela recebe e o que ela altera. Nesse caso, ela não recebe parâmetro nenhum, não altera nada. Por que ela não altera nada? Porque nós usamos aqui a nossa pilha. Lembra quando eu expliquei para vocês sobre a pilha lá na nossa aula de Assembly Z80? Isso aqui é um exemplo muito bom do uso de pilha. Porque olha só, o que a gente faz aqui? A gente pega o conteúdo do endereço de memória 006H, que é o endereço da BIOS, e joga no acumulador. Mas antes de fazer isso, a gente coloca o par de registradores AF na pilha, para garantir que a gente não vai perder o valor anterior dele. Então a gente dá o push para colocar na pilha, pega o valor da porta de dados, joga o valor da porta de dados para a nossa variável VDP-data, lembrando sempre que quando a gente está falando, entre parênteses, a gente está falando do conteúdo da variável. A gente faz a mesma coisa aqui com o nosso queridíssimo porta de comando, a gente pega o que está no 007H, faz o incremento de 1, que vocês lembram lá da aula anterior, a gente precisa fazer esse incremento, e joga lá na nossa variável VDP-control, que são essas variáveis que nós acabamos de criar aqui no arquivo var. Então aqui dentro nós vamos ter, tanto no VDP-data quanto no VDP-control, nós vamos ter os nossos queridíssimos valores das portas de dados e portas de controle. Você pode ler diretamente daqui? Pode, fica à vontade. Eu só fiz assim de novo, para ficar bem didático, para que vocês saibam o que a gente está fazendo. E aqui, ó, no read VDP status é onde a gente vai pegar o nosso flag. O nosso flag lá o registrador de status do VDP, que são os flags relativos. Então aqui a gente tem uma descrição do que é esse registrador 0, né, que é o registrador de status do VDP. E aqui, ó, no bit 7 a gente tem o flag, que é o flag que verifica o vertical scan, ou seja, que verifica se a gente terminou de desenhar o quadro ou não. O flag de quinto sprite, para dizer se nós temos mais de 4 sprites na mesma linha, no caso do MSX1, ou se nós temos mais de 8 sprites na mesma linha. Lembrando que no MSX2 o limite de sprites por linha pulou para 8. Então, quando a gente lê esse registrador de status no MSX2, o limite é 4 para o MSX1 e 8 para o MSX2. Então, na verdade, no MSX2 aqui vai ser o nono sprite, o flag do nono sprite, né? O flag C, que é o flag de colisão, que indica para a gente se os sprites colidiram ou não. E os sprites colidem quando eles têm pixels que se sobrepõem. Sempre que você tiver dois sprites em que os pixels se sobreponham, o flag C vai ser ligado. E aqui, do bit 4 até o bit 0, nós temos o número do quinto sprite. É para a gente saber qual foi o sprite que ficou de fora lá na hora que ele foi colocado na VRAM, consequentemente. Tudo que vai para a VRAM vai para o vídeo, né? Então a gente precisa saber esse quarto sprite qual é, para que a gente possa decidir o que vai fazer com ele. Aqui temos aquelas informações de que os
os bits 5, 6 e 7 são resetados toda vez que a gente lê o VDP. Então a gente lê o VDP uma vez, a gente reseta eles voltam para 0. E aqui o que a gente faz? A gente dá um push no BC, porque a gente vai usar o C aqui, nessa linha aqui. E aí a gente vai lá na porta de controle, coloca o valor, a gente vai lá na nossa variável onde tem a porta de controle, joga no acumulador, pega do acumulador, joga no registrador C, e aí a gente faz o IN aqui, o IN é que faz a mágica acontecer. Quando a gente está falando de portas, no nosso queridíssimo MSX e no nosso queridíssimo Assembly, nós temos dois comandos que nós podemos usar. Os comandos são IN, que é um comando que permite que a gente traga da porta para o destino. E nós temos o comando OUT, que é o que permite que a gente jogue da origem para a porta. Então vai ser muito comum você ver esses comandos aqui IN e OUT quando a gente estiver falando sobre portas. IN é toda vez que a gente quer que saia da porta e venha para o nosso destino, e OUT é quando nós queremos que ele saia do nosso destino e vá para a nossa porta. Obviamente a gente usa IN quando a gente está trabalhando com leitura e usa OUT quando a gente está trabalhando com escrita normalmente, tá, pessoal? E aí, amigo escovador de bytes, vamos executar esse cara aqui rapidão, só para a gente ver o que ele devolve para a gente, tá? Se eu der aqui o .make, que vocês sabem que é a bateria que executa, vamos abrir aqui a nossa queridíssima ROM, e ele responde para a gente aqui, ó, esse estranho número aqui, 31, que não quer dizer grandes coisas para a gente. E você lembra lá que a nossa função imprimir número, ela imprime o número em decimal, ela não imprime o número em binário. Então, para a gente poder ter um entendimento um pouco melhor do que significa esse 31, vamos chamar aqui a nossa calculadora do programador e vamos colocar aqui o valor 31 em decimal e vamos ver esse valor em binário. Esses aqui são os tais flags que a gente vai precisar consultar. Então, como nós já estouramos aqui os nossos 20 minutos de aula de hoje, a próxima aula vai ser a gente olhando esse estranho número aqui 000111 para a gente entender que informações esse byte dá para a gente, para que a gente possa debugar isso melhor, mas isso vai ser assunto para a próxima aula, pessoal. Então, amigo escovador de bytes, acabamos com nossos 20 minutos de aula hoje. Nós fizemos um código funcional bacana, que gera os flags para a gente, mas a gente ainda não entende esses flags. Então, na próxima aula, nós vamos pegar esse número 31 em binário e vamos olhar cada um daqueles bits dentro do nosso byte de flags e tentar entender o que cada um deles significa, tentar montar aí uns códigozinhos que vão permitir a gente entender melhor a leitura do registrador de status do VDP, que é uma coisa muito importante, é por isso que a gente vai falar aí algumas vezes sobre ele, porque você tem que ser um mestre na leitura do registrador lá do nosso queridíssimo VDP. Então temos muito conteúdo ainda para ver sobre esse assunto, mas o fato de nós termos estourado o nosso tempo não vai nos impedir de dar aquele amplexo carinhoso, aquele abraço muito querido nos nossos amigos aqui, ó, da lateral do vídeo, que são os nossos patrocinadores, que são os amigos que ajudam esse canal aqui a acontecer. Então, muito obrigado a todos vocês que estão colaborando, seja comprando Thank You Disc, seja comprando camisa lá no debatecreator.com.br, seja assinando um dos nossos programas de patrocínio, seja o Patreon, seja o nosso novo clube de membros aqui do próprio YouTube. E não se esqueça, meu amigo escovador de bytes, que acima de tudo isso aqui que a gente está falando, tem uma coisa que você não pode esquecer jamais, que é de ser feliz. Um grande beijo, espero vocês aí na próxima aula. Abraço! Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes, que hoje acordou com aquela vontade excelente, aquela vontade maravilhosa de aprender arquitetura do MSX hoje. E como você pode imaginar, hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de arquitetura, porque na aula anterior nós falamos bastante sobre o registrador de status do VDP, mas nós ensinamos a ler esse registrador, mas nós não destrinchamos ele para que vocês entendessem o que cada um daqueles bits do byte que vem lá do registrador do status VDP significa.
Então na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, então por favor, amigo escovador de bytes, se você não viu a aula anterior, volta lá, vai na playlist de Arquitetura MSX, dá uma olhada na aula anterior, porque lá nós discutimos como ler a porta do VDP, e hoje nós vamos fazer uma aula onde nós vamos ler o status do VDP, vamos criar uma situação hipotética, ler o status do VDP e analisar cada um daqueles bitzinhos para ver qual está ligado e qual desligado, e qual está desligado, para que a gente possa entender efetivamente qual é o significado de cada um daqueles bits lá dentro do registrador de status do VDP. Então, abre o seu Visual Studio Code, abre o nosso código aí e vem comigo descobrir para que serve esse tal de registrador de status do VDP. Como sempre, meu amigo escovador de bytes, o código que nós vamos estudar hoje está dentro do GitHub do TheByte Creator, github.com/TheByteCreator. Aqui você acha todos os códigos de nossas aulas. E a aula de hoje, por ser uma aula de arquitetura MSX, você vai achar nesse repositório aqui, MSX Arquitetura. Quando você entrar nesse repositório, MSX Arquitetura, você vai ver que você tem aqui as aulas do VDP, que nós estamos fazendo agora, e nós temos aqui o VDP streg, que é o nosso código do VDP para o nosso status, nosso registrador de status, que é o tema da aula de hoje. Então hoje nós vamos discutir esse código aqui e vamos discutir algumas modificações arquiteturais que nós fizemos para que a gente possa ter o código bem dividido aqui entre os arquivos do projeto. Então aqui, meu amigo escovador de bytes, agora nós temos que entender como é que funciona aquele bytezinho lá que vem do nosso queridíssimo registrador de status. Lembrando que o nosso MSX, por ser um computador de 8 bits, os registradores também têm 8 bits. Então, o nosso registrador do VDP, como é um registrador da MSX, é um registrador de 8 bits. E aqui a gente pode ver que a gente nunca vai analisar esse registrador como um número, seja ele um número binário, um número decimal, seja lá como você esteja visualizando esse número. Na verdade, a gente não vai analisar ele como um número, a gente vai analisar ele pelos bits que compõem o byte. E como vocês podem ver aqui, cada bit tem uma função específica dentro do nosso queridíssimo registrador de status. Então aqui, se a gente começar a olhar bit a bit, a gente vê que do bit 0 até o bit 4, nós temos o número do quinto sprite. E o que é esse número do quinto sprite? Lembra lá que eu falei para vocês que no MSX nós só podemos lidar com 4 sprites na mesma linha? Então vamos supor que eu desenhe aqui 1, 2, 3, 4. Quando eu for desenhar o quinto sprite na mesma linha, aqui por exemplo, esse sprite não vai aparecer, ele vai ficar invisível, porque o nosso VDP não consegue lidar com mais de 4 sprites na mesma linha. E aí o que vai acontecer nesse momento? Aqui o nosso bit 6, que é um flag que indica se houve um quinto sprite na mesma linha, vai ser alterado para 1. Então aqui a gente vai saber que tem um quinto sprite na mesma linha. E aqui nós vamos ter o número do sprite que causou essa visualização para que a gente possa fazer um tratamento. Então aqui, se nós temos de 0 a 4, nós temos 5 bits. Então nós temos aqui o bit 0, o bit 1, o bit 2, o bit 3 e o bit 4, certo? Se eu pegar aqui em decimal e ligar todos esses bits, você vai ver que a gente vai ter 1, 1, 1, 1 e 1. Esse número aqui, se a gente converter ele para decimal, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 1, 2, 4, 8 e 16. Então, se a gente somar isso aqui, 16 com 4 dá 20, com 8, 28, com 2, 30, com 1, 31. Então, esse valor aqui é um valor máximo 31. E isso é interessante, porque se nós temos de 0 a 31, nós temos 32 números possíveis, 32 sprites. E esse aqui, se você lembra da nossa discussão, é o número máximo que o MSX pode ter de sprites na tela simultaneamente. Então, com 5 bits, nós podemos indicar aqui todos os sprites que estiverem na nossa tabela de atributos, e aí ele vai dizer para você que, por exemplo, vamos supor que o sprite que causou a colisão aqui seja o sprite 5, aqui nós vamos ter 5 em binário.
5 em binário, a gente sabe que 5 em binário é igual a 1, 0, 1. Então vocês vão ver, por exemplo, se for o sprite 5, vocês vão ver nesse cara aqui, vocês vão ver 0, 0, 1, 0, 1. E aí vocês vão poder tratar esse quinto sprite que foi colocado na tela. Agora aqui, amigos escovador de bytes, no quinto bit, nós temos esse bit C aqui. E esse bit C aqui é o bit que nós chamamos o bit da colisão. Então, toda vez que os sprites controlados por hardware colidirem, ou seja, quando um pixel de um sprite sobrepor o pixel de outro sprite, essa colisão aqui, esse cara aqui, vai ser levantado para 1. E é importante lembrar que a gente só checa a colisão a cada quadro da animação, a cada frame. A gente logo vai aprender o que são esses frames, mas é importante que você tenha esse conhecimento na sua cabeça. E aí, ó, se você estiver trabalhando com máquinas NTSC, essa checagem é uma vez a cada 1 sobre 60 segundos. Isso aqui vai dar nanosegundos, tá? Ou uma vez a cada 50 segundos, ou uma vez a cada 1 sobre 50 segundos se você estiver falando de uma máquina PAL. A máquina PAL ela é mais lenta que a máquina NTSC. Como nós temos muitos MSX europeus, é importante você conhecer isso e você tratar isso no seu jogo. Logo de cara você descobrir se o seu jogo está rodando em uma máquina PAL ou em uma máquina NTSC, guardar isso lá nas suas estruturas de dados para que você possa fazer o seu código funcionar de uma forma em máquinas PAL que os frames são mais rápidos e de outra forma no nosso queridíssimo MSX PAL, onde os frames são mais lentos. Então, se você não tivesse cuidado de ver a visualização dos sprites de acordo com o refresh rate da sua máquina, né? E quando eu falo aqui refresh rate, é o tempo que o VDP leva para desenhar um quadro na máquina, que na máquina NTSC é esse tempo e na máquina PAL é esse tempo. Se você não tivesse cuidado, pode acontecer de acontecer uma colisão e você não registrar ela, porque a colisão aconteceu em um período muito rápido e o VDP simplesmente não conseguiu pegar essa colisão. Então isso tudo são cuidados que você tem que ter quando você está falando sobre o nosso queridíssimo registrador de status do VDP. E aqui, ó, no nosso bit 6, nós já discutimos sobre ele, né? Nós acabamos de falar sobre ele quando a gente falou do quinto sprite, que é esse cara aqui. E ele normalmente é 0, mas ele é trocado para 1 toda vez que existir mais de 4 sprites em uma linha. Se a gente estiver falando de MSX2, tá, pessoal? Esse número aumenta para 8. Porque no MSX2, né, você vai ter o 2 e além, né? Você vai ter pelo menos o TMS 9938. E o TMS 9938, por ser um chip mais moderno com mais funcionalidades, ele atura um número maior de sprites na mesma linha. Então no MSX2 é diferente. E aí, ó, tem uma coisa muito importante, tá? Toda vez que você ler o registrador de status do VDP, esse flag volta para 0. Então você tem que tomar o cuidado de ler o registrador do VDP e tratar imediatamente, para que você não tenha uma leitura falsa no nosso queridíssimo flag de quinto sprite. E esse aqui, ó, é o tal bit do frame. O que é esse bit do frame? Toda vez que um frame terminar de ser desenhado, ou seja, quando a última linha do quadro é desenhada pelo VDP, o VDP ele desenha dessa forma aqui, tá, pessoal? Imagina que a tela do seu computador é isso aqui, tá? Vamos imaginar que a tela do seu computador é isso aqui. Então o VDP ele vai desenhando a sua tela, né, o seu quadro, o seu frame, linha a linha. Então ele vai desenhar uma linha, vai desenhar uma linha, vai desenhar uma linha, e assim sucessivamente, até que ele chegue no final da tela. Quando ele chegar na última linha do final da tela e terminar de desenhar essa linha aqui, é o momento que o flag ativa. Então ele desenhou a última linha
do seu quadro, esse flag é alterado para 1. Lembrando mais uma vez que isso ocorre uma vez a cada 1/60 segundos nas máquinas NTSC e uma vez a cada 1/50 segundos nas máquinas PAL. Quando você lê o registrador de status acontece a mesma coisa, esse flag é zerado, então trate imediatamente após a leitura. E esse sinal de frequência também é usado nas interrupções dos I80. Toda vez que tem uma interrupção nos I80, né, ele usa esse refresh rate para fazer as interrupções. E assim você também pode, isso aqui é uma forma meio Extreme Go Horse de você verificar se o acontecimento das interrupções. Vocês vão ver que muitas vezes para ler o status a gente tem que desabilitar as interrupções para evitar que a gente faça isso no meio do caminho. Muito maneiro trabalhar com o VDP do MSX, não é, meu amigo escovador de bytes? Então, se você está gostando do vídeo, não esqueça de clicar no botão Valeu, que está aqui embaixo do vídeo, e doar uma quantia qualquer para o canal. A doação é totalmente espontânea, você doa se quiser, e a quantia também é quanto você acha que vale. Se você achar que esse vídeo está valendo alguma coisa para você, não esqueça que você pode clicar no botão Valeu e doar qualquer quantia para o canal. Além disso, apenas pense em se tornar um membro do canal. Nós temos duas formas de você se tornar um membro do canal. Você pode se tornar um membro do canal pelo Patreon, patreon.com/TheByteCreator, ou você pode se tornar um verdadeiro escovador de bytes, clicando aqui no nosso clube de membros do YouTube. Clica lá e torne-se um verdadeiro escovador de bytes e ganhe lá o seu nível de escovador de bytes. Além disso, você também pode comprar uma memorabilia ou comprar um merchandise do canal. Você pode ir lá em thebytecreator.com.br, comprar uma camisa, uma roupinha para o seu pet, qualquer coisa que você ache legal e bacana para você vestir a camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, meu amigo escovador de bytes. Então vem com a gente, torne-se membro e ganhe os nossos benefícios. Acesso antecipado aos vídeos do canal, tem que o Disques na faixa, acesso ao nosso FTP e um canal exclusivo para conversar não só comigo, mas com os outros escovadores de bytes, com os outros verdadeiros escovadores de bytes que assinam o canal. Então vamos embora que a gente ainda tem muito que aprender sobre o VDP do MSX. Então, amigo escovador de bytes, vamos começar a praticar o que nós acabamos de aprender. Então, se você abrir lá a pastinha que eu recomendei que vocês abrissem lá, o VDP strreg, que é esse cara aqui, vocês vão ver que nós temos aqui toda uma estrutura nova dentro da nossa arquitetura. Primeiro que nós criamos essa pastinha AST aqui, que é onde vão ficar todos os assets dos nossos programas. E eu criei esse cara aqui, o sprites.sm. O que é o sprites.sm? Eu criei aqui nesse sprites.sm definição de um sprite em hexadecimal aqui. Então isso tudo aqui define um sprite em hexa, que nós vamos imprimir ele várias vezes na tela hoje. E aqui dentro do nosso programa principal, nós temos que colocar uma referência a esse arquivo. Então aqui no final do programa, eu coloquei aqui um include ao sprites.sm, que vai trazer esse sprite aqui para a ROM que nós vamos gerar hoje desse nosso queridíssimo programa. E aí vamos começar a dar uma olhada nesse código aqui. Esse código, até aqui nada muito novo, ele faz todos os includes que ele tem que fazer, variáveis, constantes, BIOS, prepara o cabeçalho de ROM para MSX, aqui a gente limpa a tela, a gente já viu essa função antes, e aqui nós temos a read VDP ports, que é uma função que está lá no nosso arquivo do TMS 9918, que é esse cara aqui, o read VDP ports, e nele nós fazemos aquela leitura das portas de dado, da porta de controle, que nem nós aprendemos nas últimas aulas. Então aqui nada diferente, né? Mas aqui nós já usamos uma funçãozinha diferente. Essa função é uma função da BIOS, que ela muda o modo da tela. Então eu carreguei aqui o acumulador com 1, e quando eu rodo essa função change mode, ele vai ver aqui o que tem no acumulador, e vai trazer o modo da tela para o que estiver colocado aqui. Eu optei por usar a screen 1 aqui por um motivo muito simples, porque eu vou querer apresentar sprites e texto na tela. Então a screen 1 é muito mais importante para a gente. E aqui, ó, logo depois de definir qual é o modo da tela que eu vou usar, eu tenho que carregar esse sprite aqui, que está definido nos sprites, nas tabelas, na tabela de sprites do nosso VDP. Essa função load sprites, ela fica aqui no TMS 9918, é esse cara aqui, load sprite table. Não precisa se preocupar com ele agora, porque muito em breve eu vou começar a falar para vocês sobre as tabelas de sprites do VDP.
E aí vocês vão entender isso aqui que eu estou fazendo muito melhor quando eu chegar lá. E aqui, ó, nós vamos usar uma função nova que nós criamos, que nós também colocamos lá no TMS 9918, que é uma funçãozinha putSprite, que vai desenhar o sprite na tela. Então, se nós formos olhar essa funçãozinha putSprite aqui, nós temos alguns parâmetros que nós temos que passar para a função. A é o número do sprite na tabela de atributos. Mais uma vez, não se preocupe muito com isso agora, porque isso vai ser explicado na hora que a gente falar sobre as tabelas de sprite no VDP. No D e no E, nós passamos a posição X e Y do nosso queridíssimo sprite, que é onde ele vai ficar na tela. No B, nós vamos passar o número do sprite na tabela de sprite, que é essa tabela aqui, é a tabela que nós carregamos nessa função aqui, que é onde tem os padrões de sprite, como se fossem os padrões dos azulejos dos sprites que vão ser desenhados. E no C a gente passa a cor que nós queremos desenhar esse sprite. De novo, nós não vamos ver essa função agora, nós vamos apenas usá-la, porque ela vai ser muito melhor explicada mais para frente, provavelmente nas aulas de Assembly. Então, simplesmente acredite em mim que essas funções funcionam e que nós vamos usar ela para entender os conceitos lá do leitor de status do VDP. E aqui é onde a mágica acontece, né? Primeiro a gente carrega o nosso acumulador em 0, carrega os registradores D e E, que nós já sabemos que são os parâmetros da posição X e Y do nosso primeiro sprite. Então aqui a gente vai colocar ele na posição 80, 80, que é mais ou menos o meio da tela do MSX. E a gente vai desenhar o sprite que nós carregamos nessa posição aqui. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar o nosso acumulador com 5. 0 é igual a 5. Se o 0 for igual a 5, o nosso registrador de status, de flags, né? O nosso registrador de flags do Z80 vai colocar 0 no flag 0, que é esse cara aqui. E aí a gente vai fazer o jump para o VDP status, que é essa parte aqui que faz a impressão final. Então isso aqui é meio como a gente estivesse controlando um loop aqui. E aí depois, se não foi 0, se nós não viemos para cá e terminamos a execução do programa, nós aumentamos o nosso acumulador em 1. Então aqui de 0 ele vai para 1. E aí eu tenho que dar um push aqui para preservar esse valor aqui que nós colocamos do loop. E aí nós preenchemos os outros parâmetros que nós precisamos para colocar o sprite. Então aqui a gente faz o load do acumulador A com o registrador E, que é a posição X do nosso sprite. Somamos 20 a esse cara, colocamos ele de novo no registrador E, trazemos o AF para a gente pegar o valor que nós tínhamos guardado aqui do loop, do contador de loops. E aí a gente faz o loop do sprite. E aí, meu amigo escovador de bytes, quando ele chegar no desenho sprite de novo, o que vai acontecer? Esse E aqui não vai ter 80, ele vai ter 100, porque 80 mais 20 daqui dá 100. E aí ele vai desenhar um próximo sprite na posição 100, vai comparar o nosso queridíssimo acumulador aqui vai ter 1, não vai ser 5, então ele vai fazer esse loop aqui 6 vezes, porque nós vamos de 0 a 5, nós vamos fazer 6 vezes. Ou seja, ele vai desenhar 6 sprites iguais na tela. E aí, quando nós chegarmos lá no sexto sprite, que aí essa comparação aqui vai dar 0, aí sim ele vai vir para cá. E quando ele chegar aqui, nós vamos imprimir. Nós vamos ler o status do VDP, usando os métodos que nós aprendemos nas aulas anteriores, e que estão encapsulados lá na função do TMS 9918. De read VDP status, que é esse cara aqui, vai trazer isso para cá. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa função imprime binário, porque o resultado dessa função aqui, read VDP status, qual é? Ele vai responder no acumulador o status do VDP, ou seja, ele vai responder aqui 1 byte, ou os 8 bits que nós acabamos de estudar, no acumulador. E aqui nós vamos imprimir o acumulador em binário. Então lá na nossa biblioteca do Z80, nós criamos aqui uma outra função que vai imprimir o número em binário. Então ele vai receber um número no acumulador, que é um número de 8 bits, que pode ir até 255. E aqui ó, nós vamos checar bit a bit
cada bit do acumulador. E aqui vale a gente explicar essa função RLA aqui, porque eu acho importante. Então, amigo escovador de bytes, para explicar o RLA, que é uma função do Z80, que costuma gerar muita confusão na cabeça dos amigos escovadores de bytes, eu vou desenhar o funcionamento dela, tá? Imagina que esse aqui é o registrador de flags que vocês já estudaram do Z80, certo? Dentro dos registradores de flags do Z80, nós temos aqui um dos flags que é o flag de carry. E esse registrador de flags ele pode conter um valor aqui, certo? Então o que faz o RLA? O RLA ele vai lá no nosso queridíssimo acumulador. Então vamos supor que a gente tem aqui 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, por exemplo. O que o RLA vai fazer? Ele vai pegar esse bit aqui, vai subir para cá para o carry, e aí todos esses bits aqui, eles vão shiftar uma posição para a esquerda. Por isso que é L, aqui é L de left, tá? E aí o seu registrador, o seu acumulador, e aqui eu estou falando do acumulador, tá? Ele vai ficar 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, e o último valor que tinha aqui no carry, que não interessa pra gente, vai vir para cá, certo? E aqui, ó, conforme nós estudamos anteriormente, nós estamos usando a função DJNZ nessa parte aqui do código para fazer um loop. Vocês já estudaram aí em aulas anteriores como é que faz o DJNZ. O DJNZ ele é controlado pelo B. Então aqui nós estamos colocando 8 no valor de B, significa que ele vai fazer o DJNZ 8 vezes. Então o que aqui nós vamos ver, né? Agora nós estamos fazendo um jump condicional ao valor do carry. E o carry é esse aqui, que nós acabamos de jogar vindo do acumulador. Então o que ele vai testar aqui? Se não houve carry, ou seja, se o valor do carry for 0, e nesse caso ele é 0, ele vai desviar o código para esse label aqui imprime 0. E aí nós vamos salvar o valor do A, vamos colocar 0 e vamos chamar a nossa função chput da BIOS para colocar o caractere 0 na tela para o usuário ver. E aí nós vamos checar o fim. Como essa foi a nossa primeira iteração das 8, ele vai vir para o próximo bit. E aí ele vai fazer o RLA de novo. E aí o que ele vai fazer na próxima iteração do RLA? Ele vai apagar aqui o valor do carry, vai trazer esse 1 aqui, que é o próximo cara do acumulador 1, e aquele valor 0 lá, que também não interessa mais pra gente, vai ser carregado aqui no final do byte. E aí o que ele vai fazer? Ele vai testar agora, e ele vai testar se não houve carry. E dessa vez houve, porque aqui o valor do carry é 1. Como é 1, ele não vai cair nessa decisão, e vai vir aqui, vai salvar o valor do AF, vai colocar 1 no nosso queridíssimo acumulador e vai chamar a função da BIOS que imprime 1 na tela. Então nós estamos imprimindo aqui 0, depois 1. Isso aqui é a tela do computador. E aí, meu amigo escovador de bytes, eu espero que você já tenha entendido que ao final, quando nós chegarmos na última iteração do DJNZ, nós vamos ter impresso o nosso bit inicial, que era aquele bit lá, o byte inicial, né, que era 01, 00111 na tela do computador. Então é essa função que imprime um número em binário. E aí, meu amigo escovador de bytes, aqui nós temos, para finalizar, o desenho sprite, que é uma subrotina do nosso programa principal, que é chamada aqui no desenho sprite, né, onde nós preenchemos os dois últimos parâmetros que a gente precisa para botar um sprite na tela. B, que é o número do sprite na tabela de sprites, ou seja, é o azulejo que vai definir aquele sprite. E C, que nós sabemos que é a cor. Então, como nós estamos preenchendo aqui C com a cor 3, que é verde, ele vai imprimir todos os sprites em verde. E aqui é a nossa funçãozinha putSprite, que eu já mostrei para vocês que está lá no TMS 9918, que é a função que efetivamente coloca sprites na tela, que eu falei que eu vou explicar outro dia para vocês, porque esse vídeo aqui já está com quase meia hora e esse vídeo vai ter uns minutinhos de bônus aí, porque a situação aqui é complicada. Então, galera, vamos executar esse código e vamos ver exatamente o que ele faz para a gente. Então, pessoal, vamos comparar agora a resposta do nosso emulador, que está aqui, com
os flags que nós descobrimos aqui. Então o primeiro flag, que é esse zerão aqui, ó, esse zerão da massa aqui, ele é o nosso flag de quadro, de frame. Então, como esse valor aqui está zerado, na hora que nós fizemos essa leitura do VDP, o frame não tinha terminado de desenhar. O próximo, que é esse flag aqui, o quinto sprite, vocês vão ver que ele está 1. E por que ele está 1 aqui? Ele está 1 porque nós desenhamos 6 sprites. Óbvio que você só vai ver 4, porque o TMS 9918 só mostra até 4 sprites. Mas quando ele tentou desenhar esse quinto sprite que entraria aqui, por exemplo, ele viu que não dava e levantou para a gente esse flag aqui. Se nós pegarmos esses 5 bits aqui, 1, 2, 3, 4, 5, que são os bits do quinto sprite, nós vamos ver o seguinte, ó. 0 não conta, 0 não conta. Então, 1, 2, 4. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui? Que o sprite que causou aqui o quinto sprite foi o sprite 4 da tabela de atributos. Como nós começamos a nossa tabela de atributos com 0, então 0, 1, 2, 3, 4, nós sabemos que o sprite 4 da tabela de atributos é o quinto sprite que nós tentamos desenhar. Então aqui nós sabemos que houve um sprite que não foi desenhado e que o sprite que não foi desenhado foi o sprite 4 da tabela de atributos. E aqui por último, o último flag relevante, que é o quinto bit, é o flag C, que é o de colisões. É o flag C, que é o flag de colisões. Como vocês podem ver aqui, no momento em que nós testamos o nosso queridíssimo bit, o nosso queridíssimo VDP, não havia colisão nenhuma, porque nenhum desses sprites aqui estão se tocando em momento nenhum. E aí, meu amigo escovador de bytes, eu sou obrigado a informar vocês que essa aula muito legal, infelizmente, acabou. Então, como eu já enchi bastante o saco de vocês hoje aí, colocando uma aula de meia hora para vocês, espero que vocês tenham gostado, mesmo tendo passado 10 minutinhos, porque esses conhecimentos de arquitetura às vezes precisam que a gente faça muita conta, né? Muita transformação para binário e tem que apresentar teoria e alguma coisa de prática. Eu espero que essa aulinha de meia hora não tenha perturbado vocês. Bota aí nos comentários se vocês acharam que meia hora de aula foi muito, foi pouco. Se a gente pode continuar fazendo aulinha de meia hora, se vocês querem que eu quebre mais o conteúdo. E não se esqueça também de botar aqui nos comentários agradecimentos e abraços amplexos, calorosos e amorosos para os nossos amigos aqui das laterais da tela, que são os nossos escovadores de bytes, que assinam os nossos programas de patrocínio e que fazem com que esse canal exista. Então, muito obrigado. Um beijo muito grande, não só para os verdadeiros escovadores de bytes, mas para você também, escovador de bytes, que curte, compartilha e comenta nos vídeos. E acima de tudo do que eu expliquei, a coisa mais importante que eu sempre falo para você, escovador de bytes, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Estamos aqui de volta para continuar a nossa saga de aprender o VDP do nosso queridíssimo MSX, usando aí a nossa queridíssima playlist de arquitetura de computadores. Nós vamos, obviamente, como sempre, seguir aqui a linha do livro vermelho do MSX, mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. A essa altura vocês já devem saber, como vocês viram no vídeo passado, que o nosso queridíssimo MSX, o VDP, ele é apartado, o processamento de vídeo ele é apartado da CPU, que no caso é o nosso queridíssimo Z80. Então, por isso, para que os dois consigam se comunicar, o nosso queridíssimo MSX usa um conceito de portas. Então, nós temos portas que nós usamos para fazer com que o processador Z80 consiga acessar a memória que é separada. Se você viu o vídeo anterior, por favor, veja o vídeo anterior para você entender que existe uma memória que é acessada pelo Z80 e existe uma memória que é acessada pelo nosso queridíssimo VDP. Para isso, nós precisamos que haja uma comunicação entre esses dois chips diferentes que existem no computador. Então vem comigo que hoje nós vamos entender essas portas e vamos ver como é que nós podemos também modernizar os nossos códigos para não ficar preso também nessa versão antiga aqui, que apesar de ser um livro muito bom,
tem algumas coisas que precisam ser atualizadas com as novas versões do livro vermelho, e é isso que eu vou trazer para vocês também nesse vídeo. Então vamos embora, galera, vamos para a aula. Se você vem pegando aí nossas aulas desde da aula anterior, você viu que na aula anterior a gente terminou fazendo essa demonstração de código, mostrando para vocês que o nosso queridíssimo VDP tem uma memória dele. E agora nós vamos entender um pouquinho mais como funciona essa coisa da conversa entre o nosso queridíssimo Z80 e o nosso VDP. Se você estudou lá o VDP do MSX usando o livro vermelho, né, você viu lá que na página tal, você vai ver que existem duas portas lá que o Z80 usa para conversar com o VDP. Seriam as portas 98H e as portas 99H. Isso na grande maioria das máquinas MSX, nas máquinas MSX1, isso é verdade. Só que o que acontece? O padrão MSX ele não parou no MSX1. O padrão MSX ele evoluiu para diversos outros padrões, MSX2, MSX2 Plus, Turbo R. Em cada uma dessas evoluções, o VDP foi sendo trocado. Pelo fato do VDP ter sido trocado, essa nossa visão de que você sempre tem que usar a porta 98H e a porta 99H, sendo a porta 98H a porta de dados e a porta 99H a porta de operação, esse conceito ficou um pouco desatualizado. Se nós formos olhar lá o novo livro vermelho da MSX, que está disponível web, que você, amigo escovador de bytes, vai ter o link aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver que agora nós podemos saber aonde essas portas estão mapeadas olhando um endereço específico da memória da MSX. No endereço 0006H, a gente tem a porta de leitura, enquanto que na porta 0007H, a gente tem a porta de escrita. Note que eu estou falando aqui porta de leitura e porta de escrita, não estou falando porta de dados e porta de operações. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente, à medida que a nossa aula for evoluindo. Então, meu muito amado escovador de bytes, vamos olhar aqui o link do nosso queridíssimo MSX Redbook, ou livro vermelho da MSX para a nossa língua-mãe, que está nesse link aqui. Não precisa se preocupar com os links, galera, porque eles vão estar todos aqui na descrição, tanto o link da aula anterior, quanto o link do MSX Book revisado. E essa é a parte onde ele fala especificamente sobre o VDP do MSX. E aqui, ó, como ele está atualizado para todos os VDPs, né, MSX1, MSX2, 2 Plus, Turbo R, ele diz aqui os endereços que a gente precisa ler para fazer essas funções específicas. Então, leitura de dados a gente faz no 006H, escrita de dados ele faz no 007H, e se você quiser ver o registrador de status, que é um registrador que a gente vai estudar quando a gente for falar dos registradores do VDP do MSX, e talvez seja o mais importante de todos, você lê o que estiver, lembra sempre quando a gente está falando de assembly, né? Você viu isso nas aulas de assembly, que toda vez que o endereço está entre parênteses, a gente não está falando do endereço em si, a gente está falando do conteúdo do endereço. Então, se você pegar o conteúdo desse endereço e somar um, você vai ter lá onde você vai ler o registrador de status. E aqui, ó, nós temos um código que nós vamos usar logo, à medida que as nossas aulas forem evoluindo, que é o código para a gente ler o registrador de status em qualquer MSX, independente de que MSX seja. Em vez de a gente usar uma porta fixa, a gente usa o conteúdo desse endereço que vai ter a porta daquele MSX específico, e com isso o nosso código vai ficar aderente a qualquer MSX. E você, escovador de bytes moderno, que cria código moderno para computadores antigos, você já tem aqui esses dois códigos. São dois códigos bem interessantes que você vai usar para quando você estiver programando aí em assembly e você quiser usar por algum motivo diretamente o registrador do VDP sem precisar passar pelas nossas queridíssimas funções da BIOS. E muito do VDP também está encapsulado nas funções da BIOS, e normalmente você vai usar as funções da BIOS. Então aqui ele também fala sobre a porta de dados, sobre a porta de comando, e aqui a gente vai fazer uma mini demonstração de um código que vai ser meio que uma corruptela desse código aqui, porque o que nós vamos fazer na verdade é só ler esse endereço 006 e entender o que tem nesse conteúdo aqui
para que a gente possa ver isso em diversas máquinas e ver como esse conteúdo varia. Então, pessoal, vamos começar a estudar aqui o nosso código da forma que a gente fez aqui para a gente ver, seguindo a tabelinha aqui do nosso livrinho atualizado. Para pegar as coisas, a gente precisa, no caso do MSX1, pegar esse cara aqui, que é de onde nós vamos ler os dados, e nós vamos pegar a porta de comando, que nesse caso é esse cara aqui. A porta de leitura de dados a gente lê diretamente do endereço 006H. Então, se aqui embaixo a gente lê esse endereço aqui. Para a gente pegar a porta de comando, a gente precisa pegar o endereço que está em 007H e aumentar ele em 1, incrementar ele em 1. E a gente escreveu um código que faz exatamente isso aqui, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada nesse código aqui agora. Se vocês forem olhar, aqui tem os nossos includes padrão, as chamadas da BIOS, as constantes, as variáveis. Tudo isso aqui a gente já viu lá nas nossas aulas de Assembly dos i80. Então assista lá a playlist de Assembly dos i80 para vocês entenderem. Aqui a gente cria um cabeçalho de ROM padrão, onde a gente aponta para o Program Start como primeiro endereço de execução. E aqui nós usamos aquelas funçõezinhas que nós criamos lá no nosso queridíssimo aula de Assembly i80. Então a gente limpa a tela, a gente inicializa a tela em modo de texto, pega uma mensagem que, para quem lembra das nossas aulas de arquitetura, ela está dentro aqui dessa pastinha HWD de hardware, e a gente tem aqui o PTBR. Então todas as mensagens em PTBR estão aqui nesse arquivo. Então essas são as mensagens que nós vamos imprimir. Primeiro nós imprimimos essa mensagem aqui, leitor de portas do VDP. E aqui a gente tem porta de leitura e aqui a gente tem, vamos botar porta de comando, que é o que a gente está pegando lá. Então vamos salvar esse cara. E aqui, ó, voltando para o nosso programinha, a gente vai imprimir todas essas mensagens, pulando linha para ficar bonitinho. E aqui é o pulo do gato. Aqui nós usamos o comando load para carregar no acumulador o conteúdo do endereço 006H. E aqui nós chamamos uma funçãozinha nossa que imprime o número. Aqui, no caso, esse comentário está até errado. Na verdade, o que eu vou imprimir aqui é o imprime a porta de dados. E aí aqui a gente vai imprimir esse número, vai pular uma linha, vai fazer mais a mensagem 3. A mensagem 3 vai ser essa que a gente mexeu aqui, porta de comando. A gente vai imprimir lá a porta de comando. E aí a gente vai pegar aqui, ó, o conteúdo do endereço 007. Lembrando que para a gente pegar efetivamente a porta de comando, a gente tem que incrementar em 1. Esse inc A, ele vai fazer esse mais 1 aqui da nossa tabelinha. Então o inc1 vai pegar, vai incrementar esse cara. E aí vai fazer um novo imprimir número, e nesse imprimir número vai ter lá a porta que nós usamos como a porta de dados. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o make aqui, vamos ver o que ele responde pra gente. Vai trazer aqui o nosso queridíssimo emulador. E aqui, ó, vocês estão vendo que no emulador ele disse que a nossa porta de leitura é a porta 152 e que a nossa porta de comando é a porta 153. Poxa, Maria, mas você não me falou que no MSX1 as portas eram 99 e 98? Falei, mas é 99 hexa e 98 hexa. Aqui esses valores, a nossa funçãozinha imprime número, ela imprime o número em decimal. Então vamos chamar aqui a nossa calculadora do programador. Vamos pegar aqui a nossa calculadora do programador. Se você escrever aqui 152 em decimal, você vai ver que em hexadecimal esse número é 98. Então a porta de leitura é a porta 98. E a porta de comando, como é só somar 1, vai ser 153. Só para desencar a consciência, vocês sabem que vai dar certo, mas eu vou botar aqui só para mostrar, porque eu sou teimoso. Então aqui a gente vê que 153 em decimal é igual a 99 em hexa. Vamos botar isso nos nossos computadores para ver isso aqui funcionando no computador real? Bora lá, galera! Então
vamos lá, galera, vamos pegar aqui o nosso adaptador para cartão SD. Vamos tirar aqui da nossa mapper do Maluf e vamos colocar aqui no adaptador e vamos copiar o arquivo de ROM para cá, para esse cartão. Os arquivos da ROM sempre ficam, quando a gente gera no nosso computador, os arquivos de ROM sempre vão para esse diretório aqui, o diretório ROM, e aí você vai ver que vai ter esse arquivo aqui, o levdp.rom. Então a gente vai copiar esse cara. Vamos copiar esse cara lá para o nosso cartão SD. Vou colocar aqui dentro de prog. E beleza, agora ele está no cartão SD. Então a gente pode agora tirar ele do cartão SD, devolver ele para a mapper e testar no nosso laboratório. Vamos ligar aqui o nosso computador e vamos rodar no MSX1 para ver o que o MSX responde para a gente aqui. Para a gente rodar a ROM, a gente pode inclusive rodar no SofaRun para ser mais fácil e mais rápido para todo mundo. O SofaRun é o software do Pinguim Preguiçoso. Então ele já está aqui, o levdp.rom. Ele vai identificar que é uma ROM de 32K. E tá ali, ó, a porta de leitura é a porta 152 e a porta de comando é a porta 153. Que nem o nosso simulador deu lá, bonitinho. Nossa aula era essa, pessoal. Terminamos a aula, espero que vocês tenham curtido. Vocês podem ver na aula de hoje não teve propaganda nem do nosso Debate Creator Store, nem do nosso queridíssimo programa de patrocínio. Vocês já estão careca de saber que eles existem. Até porque eu queria usar esse tempinho aqui no final para falar da MSX Rio 2024. Que foi anunciada pela galera do Retrópolis. Vai acontecer no dia 6 de abril, das 9h30 até as 16h30, na Nave do Conhecimento, lá no Engenho de Dentro. Do lado do Engenhão, galera. Quem sabe chegar no Engenhão sabe chegar na Nave do Conhecimento. E ele fica lá na rua Quias Cordeiro 1516. E a entrada para você, meu amigo escovador de bytes, que vai lá conhecer o evento, é totalmente gratuita na faixa. Aqui embaixo eu vou botar o link na descrição do vídeo para vocês pedirem a nossa seu queridíssimo ingresso, para você poder entrar e poder ver a gente, encontrar comigo, encontrar com a galera do Retrópolis, encontrar todo o pessoal que está sempre lá, Belarmino da Tecnobytes, Vitor Setúbal, a galera lá de Niterói, nosso amigo Franklin, todo mundo que costuma aparecer lá na MSX Rio, galera da comunidade, então vem com a gente. E aproveitar também para oferecer aqui um grande amplexo, um caloroso amplexo para o nosso queridíssimo Marcos Lima, que é o nosso mais novo patrocinador, e agradecer a todos os outros patrocinadores. Vocês devem estar vendo aqui em algum lugar da tela o nome deles, de todos os nossos patrocinadores, e agradecer a vocês aí, galera, que estão ajudando a gente a montar um canal cada vez melhor. Então, um grande beijo, espero que vocês acompanhem as aulas de arquitetura e, acima de tudo, sejam felizes.